Muito boa noite, pessoal. 20 horas, o dia 13 de outubro, se encerra mais um final de semana. Neste domingo, então, quero desejar uma boa noite a todos e vamos às informações. Tenho aqui um áudio para vocês de mais um desfecho sobre as operações e aguardando aí os pagamentos, né? Mas reúna pessoas, junte grupos. Com isso, vocês vão conhecer outras pessoas, vocês vão passar momentos gostosos. Só cuidado com a bebida em excesso. Às vezes tem uma pessoa lá que não consegue se controlar, bebe muito, faz a festa ficar chatíssima. Tome só cuidado com isso. Às vezes você pode fazer uma festa que não tem bebida alcoólica, ou só batidas leves. A festa é sua, você manda. Então o que acontece, gente? Reúna pessoas. Quando foi a última vez que você foi visitar aquela pessoa que você tanto gosta? Cite aí na tua mente 5 pessoas que você gostaria de visitar. Que você gosta. Será que tem 5 pessoas? Aposto que a maioria disse que não. Porque tudo isso é virtual, gente. Hoje vivemos num mundo virtual, vazio por um lado. Ah, mas não dá tempo porque eu trabalho, não dá tempo porque tenho pouco dinheiro, não dá tempo porque a pessoa mora longe. E daí? Quando a gente quer, a gente faz a coisa acontecer. Não importa a distância, não importa lugar, não importa nada. Principalmente quando vocês tiverem dinheiro e vocês gostarem da pessoa, fala: olha, vou mandar o motorista te buscar. Simples assim. Busca e leva. Ou a pessoa dorme na sua casa, vai no outro dia. Simples assim. Para algumas pessoas, eu dou sempre a sugestão do seguinte: chegar para a pessoa e falar: olha, eu vou mandar o motorista buscar você. Isso pega muito durante a semana, tá, gente? Só que no dia seguinte você tem que ir embora em tal horário, porque eu vou sair. Ah, mas me deixe aqui, depois o motorista me leve. Não, desculpa. Eu vou sair, eu não posso. Ou eu vou sair, já te levo. Tá? Já vou sair com o motorista e você já vai comigo. Já dá uma desculpa para a pessoa não ficar morando na tua casa. Porque vai ter muita gente que vai fazer isso. Aí depois não adianta querer ficar colocando, como fala, vassoura atrás da porta, né? Para a pessoa ir embora. É uma simpatia que algumas pessoas fazem, que é colocar a vassoura atrás da porta para a pessoa ir embora, para a visita ir embora. E outra coisa, vocês podem falar, não, eu vou viajar. Eu tenho uma viagem marcada, eu tenho um compromisso, a família toda vai. Se a pessoa não se tocar, você faz isso. Claro que se a pessoa dificultar a ida de embora, você não convida mais. Mas sejam humanos. E outra coisa, se uma pessoa chegar para você e falar, eu preciso conversar, dê atenção a ela. Quantas vezes hoje, mesmo sem o dinheiro do Gesara, quantos suicídios, de repente, você já impediu porque a pessoa precisava conversar, você ouviu, mesmo que você não tenha falado nada. Você ouviu, a pessoa desabafou, de repente você mostrou um ponto de vista diferente aqui e ali, mas a pessoa desabafou e você simplesmente ajudou essa pessoa, às vezes num grau que você nem conhece, nem tem ideia. Uma vez tive uma situação pessoal que assim, estava num lugar e frequentava um lugar, nem lembro, isso é uma coisa de muito tempo atrás, e uma pessoa passou para mim, me encontrou no meio da rua. Falou assim: oi Luiz, como é que você tá? A pior coisa do mundo é quando alguém chama a gente pelo nome e a gente não lembra da pessoa. Nem a pessoa lembra da gente. Gente, é um mico
que de vez em quando eu posso dizer que passo, tá? Mas aquela coisa, eu sou super verdadeiro. Você fala assim, olha, não lembro de você. Me ajuda, da onde eu te conheço? Para a pessoa você foi marcante. Mas como a gente fala com muita gente, isso acontece. E aí uma vez eu estava passando na rua, aí a pessoa me parou e ela virou para mim e falou assim: Pô, Luiz, tudo bem? Eu falei assim, cara, tudo bem, mas eu não lembro de você. Você me desculpa a sinceridade. Poxa, a gente bateu o maior papo naquele lugar, assim, assim. Eu não lembro, gente. Eu não lembro. Mas a coisa legal que foi o seguinte: poxa, você me deu um conselho tão bom. Você me ajudou tanto naquele dia que você conversou comigo, você fez eu refletir. Eu tenho muito a agradecer a você. Gente, eu me senti tão bem com o que a pessoa falou para mim. Isso deve fazer uns 20 anos, tá, gente? Mas eu me senti tão bem com a pessoa falar aquilo para mim. Eu não lembro da história, eu não lembro de onde era, não lembro daquela pessoa, não lembro nada. Mas a pessoa ter aquele carinho de me ver e ter aquele carinho me fez me sentir muito bem. Porque a vida é isso. É nós espalharmos amor, respeito, companheirismo, amizades e procurar ajudar as pessoas sem se importar com quem seja. Então, gente, mas isso vocês têm que fazer com pessoalmente, humanização. E nós estamos perdendo isso. Já perdemos muito, muito, muito. Aquilo que eu falei. Você tem pelo menos 5 pessoas que você gostaria de ir na casa dessa pessoa e ter com essa pessoa na sua casa hoje. E se tem aquelas que você está com saudades, por que você não vai visitar? Gente, a vida não é perfeita, não. Ai, quando eu tiver dinheiro, ai, quando eu tiver o tempo. Gente, não existe isso. Você tem que fazer quando isso puder ser feito. Simples assim. Você tem que entender que você tem o poder de tomar atitudes. A questão é tomar atitudes. Até que ponto você está na procrastinação? E ainda mais com a questão dos valores, vai chegar um momento que a primeira fase é a fase do consumismo. A gente vai querer comprar tudo. Tá certo, você tem que estruturar a tua vida. Mas depois vai chegar uma hora que você não tem mais o que comprar. Então vai ficar um vazio dentro de você. Tipo, pô, qual é o meu próximo desafio? O que eu posso fazer agora? Aonde eu falo, vamos fazer projetos humanitários. Isso é extremamente importante. Mas cada um tem que fazer aquilo que o coração manda. E, gente, isso vai ser disciplina. Você tem que ter a disciplina de tomar atitudes. Porque a vida é uma troca. E as ações acontecem, os vencedores, eles só conseguem as coisas por luta e disciplina. Inclusive, existe uma frase que diz o seguinte: o mal, ele é muito disciplinado. É, gente, o mal, ele é extremamente disciplinado. Por que o bem não pode ser também? Nós podemos ser mais disciplinados. Você tem um potencial incrível. Mas o problema é que nós estamos sendo massacrados e massacrados e massacrados para nos sentirmos menos. Quem nos massacra? Começa pela escola. Você senta num monte de cadeira, uma enfileirada na outra. Inclusive, a ideia da escola nesse sistema foi na época que precisavam de trabalhadores, essa é a história, tá? Precisavam de trabalhadores nas fábricas, então eles colocaram as cadeiras daquele jeito para que todo mundo fosse servil. Ficasse no seu lugar, quietinho, parado, seguindo ordens. Já lavagem cerebral já vem da escola. Hoje em dia tem algumas escolas que fazem até, cada um senta num lugar, fazem círculo. É um esquema bem diferente. Se você pega os auditórios, por exemplo, de Harvard, uma das maiores universidades do mundo, tem Cambridge,
e tem Oxford. Os auditórios que as pessoas estão tendo aula, todo mundo senta um do lado do outro. Porque é aquilo mais humanizado. Então, gente, as pessoas têm que estar mais próximas. E nós somos robotizados. Quantas vezes a mídia não prega uma mentira e fica falando aquela mentira? Existia uma frase de um marqueteiro de Hitler que dizia o seguinte, eu não lembro o nome dele agora, tá, gente? Falava assim, conte uma mentira 1000 vezes que ela se tornará uma verdade. Isso foi com a fraudemia. Mas a vida, ela tem sido assim. Vocês têm um poder, um dom, uma força incrível. Primeira coisa, vocês têm que acreditar naquilo que vocês são. Ah, mas eu não estou no nível do Luiz Aurélio. Tem gente que pode até falar essa besteira. Tudo bem, eu sei que eu tenho um nível de responsabilidade e de conhecimento diferenciado da maior parte das pessoas. Mas por que vocês não podem ser melhor que eu? Melhor do que eu. Mas paguem o preço que eu paguei. Horas e horas estudando, aprendendo. Em vez de ficar assistindo filme, novela, televisão, eu não assisto nem televisão. Há anos que eu não assisto televisão. Assisto um filme de vez em quando. Às vezes me pego em série, que é um veneno. Mas eu controlo muito. E vou procurar aprender. A melhor forma de aprender é conversando com as pessoas. A gente aprende mais conversando com as pessoas do que às vezes lendo um livro. Não que eu seja contra a leitura de livro. Inclusive eu escrevi um. É a questão que você aprende mais, às vezes, batendo papo com as pessoas sobre assuntos mais aleatórios que sejam. De repente, uma coisa que você aprendeu num assunto aleatório, você vai um dia usar na sua vida. Ou aquilo vai te fazer refletir sobre a sua vida. Eu vi um vídeo eu gosto de ver uns vídeos assim de terapeutas assim, falando sobre alguns assuntos, eu acho muito legal, aprendo muito. Eu vi de um podcast que eu achei muito legal a pergunta que foi feita para uma mulher. A mulher era casada, e aí o entrevistador virou e falou assim: podemos falar sobre o seu casamento? E dava para perceber que a mulher estava meio revoltada no casamento dela, tá, gente? Pela expressão facial. Tipo, pode? O cara virou e fez a seguinte pergunta para a mulher: o seu marido é feliz? Essa pergunta, o seu marido é feliz? A mulher ficou chocada com a pergunta. Ela virou e falou o seguinte: poxa, já me perguntaram se eu sou feliz? Aí o cara virou: não, esse é um podcast diferente. O seu marido é feliz? Aí a mulher que estava naquela revolta, que ela de repente queria meter o pau no marido, queria reclamar das atitudes do homem, etc e tal. O que aconteceu naquele momento? Ela parou, ficou super sem graça e virou: não, ele não é feliz. E aí o entrevistador, ele começou a conversar com ela dentro dessa linha. O que não faz o seu marido feliz? Essa pergunta serve para todo mundo que é casado. Seu marido ou sua esposa é feliz? Pergunta difícil, né? Se você acha que eles não são felizes, aí eu faço uma outra pergunta para vocês. O que vocês poderiam fazer para deixar a vida deles mais feliz? Que dilema, né? Porque geralmente é sempre o contrário, a gente só olha para o nosso umbigo.
Não se coloca no lugar do outro. Não tem a empatia de se colocar no lugar do outro. Porque às vezes o motivo da pessoa não estar feliz é você mesma. É você mesmo. Às vezes somos nós. Puxa, a pessoa não é feliz porque de repente eu a trato mal, eu não tenho dado atenção, eu não correspondo ao carinho que a pessoa me dá. Faça uma reflexão, aproveite esse áudio. A pessoa que você convive, ela é feliz? Aposto que muitos casais, se estiverem ouvindo junto o meu áudio, estão perguntando para o outro: você é feliz? É uma boa pergunta. Só que você que vai responder, seja honesto. Difícil às vezes ser honesto, porque às vezes a gente não é honesto para não magoar o outro. Mas se você não for honesto, você vai estar mentindo para você mesmo, para você mesma. E se em muitos momentos você não é feliz, aproveite esse momento para uma reflexão. Converse com a outra pessoa com o coração leve, explicando que determinados momentos da sua vida não te deixa feliz. E escute desta pessoa também o que não deixa ela feliz. Difícil, né? Mas não é não. É só impressão. Porque o bom dos relacionamentos, quando nós temos a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores, mesmo que não seja fácil. Então escute o que esta pessoa tem para dizer para você. Porque às vezes é uma coisa tão simples para você e é uma coisa tão dolorosa para outra pessoa. Às vezes você pode fazer brincadeiras que para você são apenas brincadeiras, mas para essa pessoa é humilhante. Às vezes você pode tomar atitudes que para você são simples atitudes, mas para outra pessoa é humilhante. Ah, mas eu tenho que ter minha opinião. É que nem aquela história, né? Você é uma pessoa dentro de uma relação que aceita tudo, mas quando você fala não, tem que ser do jeito que você quer. Por um lado, tá certo. Você também tem que se amar. Mas quando uma relação ela se torna impositiva, isso serve para os dois, tá? Quando ela se torna impositiva, inflexível, tem que ser do jeito a ferro e fogo, do jeito que você quer. Coloca na balança se você está sendo feliz e se a relação ainda vale a pena. É. Se você se fere tanto com a atitude da outra pessoa, você já chegou para outra pessoa e disse que você se fere com a atitude dela? Porque às vezes, gente, tem pessoas que por um orgulho muito grande destrói relações porque querem impor uma situação, isso serve dos dois lados. Querem impor uma situação que para o outro é uma coisa ruim. Então respeite. Nem tudo que é bom para você é bom para o outro. E se você não consegue conviver com uma pessoa porque você quer impor, tem que ser do seu jeito, você não aceita não. É uma escolha. Só que também você tem que respeitar que isso causa traumas, isso causa dores, isso causa distanciamento. Mas você, que muitas vezes até se incomoda pra caramba com alguma coisa, você não fala. Você engole, engole, porque você ama a outra pessoa. Só que aquela pessoa às vezes pode te ferir em coisas que você não põe pra fora e que é tão fácil resolver. Dá um exemplo, tem gente que odeia ir na casa da sogra.
Porque vai na casa da sogra ou do sogro, chega lá, se sente mal, muitas vezes é maltratado, é desprezado, mas aquela história, tem que ir na casa da sogra porque a mãe é o pai da pessoa que você ama. Gente, desculpa, não tem que ir porra nenhuma. Nós temos que ir no lugar que nós somos bem tratados. Nós temos que ir para os lugares que a gente se sente bem. E você, tá, que é sua mãe ou seu pai, tem que entender e respeitar a vontade da pessoa com quem você está. Ah, mas eu quero ver a minha mãe, eu quero ver o meu pai. Beleza, lembre-se de uma coisa. São seus pais, não pai da outra pessoa. Por isso que se você é sogro, você é sogra, cuide muito bem dos seus genros e das suas noras, para que as pessoas vão para sua casa feliz. E lembre-se de uma coisa, a escolha do casamento do seu filho ou da sua filha é importante para eles. É a vida deles. Filhos nós criamos para o mundo. Respeite. Eu sei que tem algumas pessoas que se envolvem com os nossos filhos, que a gente sabe pela nossa experiência muito mais avançada, porque a gente já sofreu, já quebrou a cara, já passou, e os filhos ainda não passaram por isso. A gente sabe que vai dar confusão no final das contas. Mas eles têm que passar por isso, muitas vezes. Exceto quando envolve droga ou agressão, tá, gente? Aí a gente tem que se meter diretamente. Mas caso contrário, todas as decepções, os filhos têm que passar para crescer. Quem você é hoje é o fruto de todas as suas experiências. É aquela coisa, quem teve muitos relacionamentos ou muitos casamentos adquiriu uma experiência incrível. Pro lado bom e lado ruim, né? Tem até uma piadinha assim, eu vou contar uma piadinha, gente, não queira me bater não, tá? Que eu achei muito engraçado, eu brinco que eu falo que eu perco o amigo, mas eu não perco a piada, né? Dois amigos conversando, né? Um disse assim, você gosta da sua sogra? Aí eu falei assim, nossa, gosto, eu gostaria de ter umas 10 sogras. Pena que a minha esposa não deixa. Tá, gente? Só uma piadinha só pra descontrair, tá? É que eu vi recentemente e se enquadrou nessa história aqui que fala assim que a vida tem que ser leve, a gente tem que deixar a vida leve. Mas voltando ao assunto, só não perder o foco, só para descontrair um pouquinho, tá? O que acaba acontecendo? Relacionamentos, eles têm que ser respeitados de todos os lados. Então, aquilo que eu falo, tem sogra que destrói mais casamento, tá? Do que amantes. Por que isso acontece, gente? Não que eu não gosto de sogra. Já tive sogras que eu adorava, que era uma segunda mãe para mim, tá? Mas o que acaba acontecendo? O problema é que você tem que olhar além no teu relacionamento. Que é aquela coisa, ele está feliz? Ele é feliz? Então respeito tem que vir dos dois lados. E se coloca no lugar da pessoa que você ama. Se faça essa pergunta, você é feliz? E se possível for, converse com ele e pergunta, você é feliz? E você que está ouvindo meu áudio, muitos casais escutam meus áudios, se pergunte com honestidade, você é feliz? E se você não é, tem coisas que incomodam, fale. Não grite, não imponha, não briga, conversa. E se a outra pessoa normalmente não quer te escutar, porque tem gente que às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa não quer ouvir, e aí vem sempre aquela história: olha, você faz uma coisa que eu não gosto. Gente, eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas é uma falta de maturidade emocional enorme quando alguém fala essa seguinte frase: ah, eu faço isso porque você fez tal coisa.
Ah, eu faço isso porque em 1945 você fez tal coisa. Vai buscando os defuntos, né, gente? Gente, isso é uma falta de maturidade emocional enorme. Não é porque uma pessoa fez algo que te incomodou no passado que isso seja justificativa para você tomar atitudes ruins. Porque isso vira uma bola de neve, ambos sofrem e acabam os relacionamentos. Ressignifique. Eu vi um vídeo, como eu falo, eu gosto de ver esses vídeos, a gente aprende coisa pra caramba. E teve um palestrante que ele fez o seguinte: ele chegou num grupo de mulheres e virou pra mulher e falou assim: o que o homem é? Aí a mulher falou: cachorro. O que o homem é? Safado. O que o homem é? Aproveitador. O que o homem é? Aí todas as mulheres em volta começaram a vir nessa mesma linha de pensamento e todas as mulheres começaram a meter o pau. Aí o palestrante virou para a mulher e falou o seguinte: pergunta para mim o que eu acho da mulher. Aí a mulher começou a fazer a mesma coisa. O que a mulher é? Ele respondeu: vagabunda. O que a mulher é? Promíscua. O que a mulher é? E começou a colocar um monte de defeitos nas mulheres. Aí as mulheres em volta se sentiram constrangidas. Aí o cara disse o seguinte: pergunta de novo para mim o que os homens são. Aí a mulher virou pro cara e falou assim: o que os homens são? Protetores. O que os homens são? Provedores. O que os homens são? Carinhosos. E começou a falar um monte de qualidades. E o objetivo dessa conversa era ressignifique. Se você tiver a mentalidade que a outra pessoa ela representa isso para você, ah, todos os homens são canalhas. Gente, vocês só vão encontrar homens canalhas na vida de vocês. Porque na mentalidade que você mesmo está criando, todos os homens não prestam. Ressignifique. O que os homens são? Protetores. O que os homens são? Provedores. Mesmo que também trabalhe. O que os homens são? Pessoas que lutam por você. Como as mulheres da mesma forma. O que as mulheres são? Acolhedoras. O que as mulheres são? Protetoras também. De um outro nível, né? Vocês lidam com a saúde melhor que a gente, os homens, né? O que as mulheres são? Mães. Que protegem os filhos que a gente tanto ama. E geram a vida, inclusive, dos filhos que a gente tanto ama. Tem tantas qualidades, se eu começar a falar aqui, vou encher o ego de vocês todas. Tudo depende de como você olha a pessoa. Tem traumas, tem pessoas que já feriram vocês. Gente, todo mundo teve, eu tive também. Quem nunca sofreu por amor? Mas, se a gente não ressignificar e pensar que existem pessoas incríveis à nossa volta, você sempre vai viver num mundo achando que as suas péssimas experiências de vida, que todo mundo é igual às suas péssimas experiências de vida. E aí você só vai atrair isso. Inclusive, de uma questão energética muito interessante que acontece, tá? Vou citar um exemplo que é a maioria, não é todo mundo, tá, gente? Mas normalmente as mulheres elas se aproximam de pessoas que têm o perfil dos seus pais. É uma teoria de Freud, inclusive, né? As mulheres, porque diz o seguinte, Freud que fala, tá, gente? Não sou eu. Ele fala que ele espelha, a mulher espelha no homem, porque o homem, no caso o pai, é aquele que diz não.
Normalmente, tá, gente? Isso é uma história lá atrás, eu estou só copiando. Claro que muita coisa mudou, mas a visão é, a mulher geralmente, ela se espelha no homem, na figura do pai. E é subconsciente, tá, gente? Quantas pessoas aí, não estou dizendo todas, é óbvio, quantas pessoas tiveram experiências frustrantes, e quando você analisar friamente, você vai pensar, putz, aquela qualidade daquela pessoa lembrava a qualidade do meu pai. Boas e ruins. Isso acontece muito. Claro que isso veio mudando, tá? Isso veio mudando. Isso serve mais para as pessoas que são mais velhas, dos seus 50 anos, assim, 40, 50 anos. Isso é mais um perfil. Por isso que os pais são tão importantes para os filhos e para as filhas. Porque os filhos também se espelham nas mães. Então, vocês querem um exemplo simples disso? O quanto é importantíssimo essa relação? Eu sei que hoje a maior parte são separados, tá? Infelizmente é difícil a gente encontrar um casal que está mais de 20, 30 anos casados. Parabéns aos que conseguiram essa proeza. Inveja de vocês no bom sentido, tá, gente? Claro que a pessoa que eu sou hoje é totalmente diferente da pessoa que eu fui num primeiro relacionamento. Então a gente vai crescendo, a gente vai moldando, a gente vai aprendendo. Pena que a vida não vem com manual de instruções, né? Então, assim, gente, os seus filhos são exemplo. Por exemplo, os pais que fazem carinhos uns nos outros na frente dos filhos. Vocês educam, principalmente as crianças. Vocês educam as crianças a entenderem que fazer carinhos na pessoa que você gosta é ótimo, é uma coisa boa. Uma coisa legal, às vezes, o pai. Eu vi um vídeo falando sobre isso, gente. Eu tô pegando um plágio aí de um vídeo que eu achei muito legal. Que era um casal com uma criança de mais ou menos uns 4 anos, 5 anos. E aí, o pai, o que ele fez? Ele pegou a comida e colocou na boca da mãe. Aí o filho viu aquilo, e aí o pai incentivou ao filho a fazer a mesma coisa com a mãe. Ir lá, colocar a comida na boca da mãe. Como um gesto de carinho. Aí o pai começou a mexer no cabelo da mãe, fazendo carinho no cabelo da mãe. E aí trouxe a criança para perto, para a criança também fazer carinho no cabelo da mãe. O que ele disse com isso? O que ele está mostrando? Carinho. O pai e a mãe ir lá fazer carinho no pai. Aí a criança foi e fez carinho no pai. O que está mostrando com isso? Amor. E isso vai levando para gerações. Então, quando você é um casal e você tem filhos, por exemplo, senta no sofá abraçados. Não só com seus filhos, abraçados vocês dois, o marido e a mulher. Ah, mas é muito calor. Vixe, aposto que um monte de gente falou isso. Passa calor junto. E mostra isso para os seus filhos. Ao andar na rua, anda de mão dada. Você tem vergonha da pessoa que está ao teu lado? Como normalmente os homens, que são os protetores, a gente sempre está numa rua, a gente coloca a mulher sempre do lado de dentro. Filho do lado de dentro. Instinto de proteção. Os homens são protetores na maior parte dos casos. Aquela história, você vai atravessar de rua, espera a pessoa que está com você, dá a mão, atravessa junto. Ah, o romantismo morreu? Gente, isso é gestos de carinho. Faça isso principalmente na frente dos seus filhos. Não importa se seus filhos são adultos. Aquela história, beija na boca. Mostra que existe carinho, afeto. Isso vocês estão passando uma mensagem clara para os seus filhos, que existe amor, existe carinho, e como um homem deve tratar uma mulher, como uma mulher deve tratar um homem, numa relação de carinho, de afeto, de amor. Eduque pelo exemplo.
Seja você o exemplo de seus filhos. Isso vai interferir na vida adulta deles. Uma coisa que acontece muito, infelizmente, são os pais ausentes, no caso de uma separação, tanto o pai quanto a mãe ausente, porque existe mágoa no casal e vocês descontam nos filhos. Ah, mas você está sofrendo porque a outra pessoa traiu você e aí você quer se vingar. Ah, ele gosta do filho, gosta da filha, vou me vingar porque ele traiu. Gente, largue a mão de ser medíocre. Você não está se vingando só dele, você está destruindo o emocional do seu filho ou da sua filha, que vão crescer pessoas problemáticas, na maior parte das vezes, pelo teu egoísmo, pela tua dor. É a sua dor. A sua dor não é deles. Lembre-se, você é Deus para os seus filhos, mas ele também é. Ele também é Deus para os seus filhos. Infelizmente, tem pais que, quando se separam, usam os filhos para atingir um ao outro. Gente, vocês estão destruindo o emocional dos seus filhos. E quantos filhos são drogados hoje? Drogados. Porque não tiveram uma base familiar, porque você foi egoísta e preferiu colocar a sua dor diante do amor ao seu filho, à sua filha. Então, gente, tome muito cuidado com todas as coisas da vida, porque a vida é maravilhosa desde que a gente aprenda as coisas e façamos uma união de conhecimentos e atitudes. Eu conheço algumas religiões, não vou citar nomes, que é teoria, 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 teoria. Na prática, não existe. Não existe prática, só existe teoria. A vida não é teoria, a vida é prática. Então, se as minhas palavras, meus conselhos, minhas sugestões serviram de alguma coisa, põe em prática. E vocês não precisam estar ricos no Gesara para vocês agirem com amor, com carinho, com respeito. E lembre-se de uma coisa muito importante. Se vocês têm que fazer alguma coisa escondida, é porque é uma coisa feia, né, gente? É uma coisa ruim. Às vezes, se você conversa com alguém, por exemplo, pelo WhatsApp, vou usar o WhatsApp como exemplo, e aí você começa a ter uma conversa com alguém e que você não gostaria que seu marido ou sua esposa visse, aí eu te pergunto, como você se colocaria se fosse o contrário? Como você se sentiria se você pegasse uma conversa daquilo que você está falando com a outra pessoa escondido? E se fosse o contrário? Como você se sentiria? Quanta vergonha você se sentiria sobre aquilo que você mesmo está fazendo? Se colocar no lugar do outro é difícil, mas é necessário. Então, se você faz algo errado, que seja uma conversinha inocente, entre aspas. Se ela é inocente, seu marido pode ler, sua esposa pode ler, é inocente. Você não tem nada que esconder. Mas se você acha que ele não pode ver, que ela não pode ver, você sabe que essa conversa não é inocente. E a partir do momento que ela não é inocente, como você se sentiria se fosse o contrário? Se você pegasse essa conversa dele ou dela fazendo isso. Mas você não pode nem reclamar, você está fazendo isso. Como diz, chumbo trocado não dói. Então, se você tem algo
que você tem vergonha que outra pessoa não puder ver, se coloque no lugar do outro e pense, ele está feliz com você? E ele ficaria feliz em ver uma mensagem assim no teu celular? É, gente. Reflexões. Hoje eu estou inspirado. Reflexões. Inspirado ou, vamos dizer assim, sendo usado para fazer as pessoas pensarem. E eu fico feliz com isso, se eu posso ajudar de alguma maneira. Porque o Gesara não é só uma mudança financeira na nossa vida. Meus áudios, o objetivo não é só preparar vocês para as coisas que vão vir. Eu acredito que alguns conselhos, algumas ideias, algumas sugestões que eu dou, se elas forem pôr em práticas mesmo, colocadas em práticas, vai ajudar a vida de muitas pessoas. E não precisa de dinheiro para você reunir com os amigos. Você não precisa de terapia quando você escuta certas coisas. Você só precisa realinhar a sua vida. Uma coisa que eu falo, a traição começa nas brincadeiras. A traição começa quando você pensa, o meu marido não pode ver o que está escrito aqui. A minha esposa não pode ler o que está escrito aqui. Se você sente, por uma conversa que você tiver, você sentir isso, você sabe que você já está traindo. Ah, mas é só amigo, é só amiga. Mas se fosse o contrário? Se você estivesse lendo isso do seu marido, da sua esposa, você ia querer saber que era só amigo ou não? Ou só amiga? Você ia se importar se a pessoa falasse isso para você? Ou você se sentiria extremamente mal de ler aquilo que estava escrito? Corte o mal pela raiz, porque a planta ela vai crescendo conforme você vai deixando, conforme você vai alimentando a palavra certa. Corte o mal pela raiz. Se você tem um compromisso com alguém, se você tem uma família, você tem um compromisso com essa pessoa, você tem um compromisso com seus filhos, você tem um compromisso com a família da pessoa que te ama, você tem compromisso pelos pais daquela pessoa, pelos amigos dessa pessoa, você tem um compromisso firmado com Deus. Então, às vezes, você pode estar totalmente satisfeito com a sua relação. Sim, você pode, aquela pergunta, né? Ele é feliz? Mas também cabe para você, obviamente, você é feliz? E se você não é feliz, sente e converse. Olha, não gosto disso, isso me magoa. Eu me sinto mal quando você faz isso. E pelo amor de Deus, tenha um equilíbrio emocional, maturidade emocional para não responder: "Ah, mas eu faço isso porque você fez aquilo". Gente, cresçam. Ressignifique. Escute, não arrume justificativa para os seus erros, porque você também erra. Tenha humildade. Relacionamento é a arte de saber ceder. Seja humilde, porque a pessoa que está falando. E um detalhe importante: quando uma pessoa chega para outra e vai falar sobre isso, tem uma conversa dessa, pode ter certeza que é difícil para essa pessoa chegar para você e falar. Valorize isso, dê valor. Porque é difícil, às vezes, a pessoa chegar para você e falar o que está sentindo. Principalmente quando começa a falar e você começa a tagarelar, reclamando. Ah, mas você faz isso. Ah, mas você faz aquilo. Gente, tenha a humildade de ouvir. Tenha a humildade de se colocar no lugar do outro. Tenha a humildade de evoluir. Porque a gente evolui
quando a gente muda, ressignifique. Por que eu falo evoluir? Porque às vezes você faz uma coisa que aos seus olhos é uma prioridade sua, uma vontade sua, tem que ser e acabou. E às vezes você destrói uma coisa legal pelo teu orgulho, pela tua arrogância. Não, tem que ser do meu jeito. Gente, se tem que ser do seu jeito, viva sozinha. Aí vai ser do seu jeito. Ou viva sozinho. Aí é 100% do seu jeito. Se você convive com outra pessoa, entenda que não é você e a pessoa, é o casal. Uma relação existe você, a pessoa e o casal. É um triângulo. Cada um tem a sua individualidade, mas quando existe uma situação que é dos dois, é o casal, é um olhando para o outro, não um competindo com o outro. Uma coisa muito ruim que virou esse lance de feminismo, que a mulher empoderada, não sejam mulheres empoderadas, sejam acolhedoras. Não queiram disputar poder com seus relacionamentos, com seus homens. Tenha o poder do amor, do acolhimento. Uma dica para vocês, quando a mulher começa a reclamar, a gente entra numa caixinha do nada, não presta atenção em nada do que vocês estão falando, e vocês vão perder só o tempo e só vão ficar com raiva. Mas, se vocês chegarem para o seu marido, agora estou falando como homem, tá, gente? Se chegarem para o seu marido e pedir para eles uma coisa, e quando eles estiverem fazendo, você elogiar, você agradecer, você dar valor àquilo que ele fez, por mais simples que seja, gente, a gente vai ter a maior vontade de fazer mais. Porque a gente está se sentindo bem em fazer aquilo por vocês. Mas se vocês querem brigar, impor a vontade de vocês, querer colocar um cabresto no teu homem, para simplesmente pegar e achar que com isso você consegue tudo, você só está distanciando e esfriando a tua relação. E à noite na cama, não acha que ele vai morrer de tesão e de prazer com você, não. Como a mesma coisa o homem com a mulher. Então, gente, são toques, são ideias. Raciocine, pense, reflita. Escuta meu áudio umas 5 vezes se quiser. Mas se tornem pessoas melhores. Eu sei que eu falei muita coisa diferente, muita coisa que eu deveria de repente voltar no assunto, ficar reforçando com um monte de exemplo, mas eu já falo muito, já tem mais 1 hora de áudio. Eu sei que são muitas informações. Eu só peço a vocês, reflitam, escutem, parem, conversem e sejam, acima de tudo, felizes. Pode ter certeza, gente, eu passei por muitas dificuldades, muitos aprendizados. Se hoje eu tenho essa cabeça, é fruto de todas as experiências que eu passei na minha vida e que eu aprendi, porque eu quis aprender. Aprendi nos vídeos que eu já assisti, aprendi conversando com as pessoas, aprendi com a vivência, as experiências e com as frustrações, às vezes que eu quebrei a cara na vida, também. Tudo é aprendizado, mas tudo depende do como você significa esses aprendizados na vida de cada um. Gente, a maior riqueza que vocês podem ter é uma boa vida, uma vida equilibrada, uma vida cheia de amor, uma vida onde você conviva com alguém e você sinta aquela imensa felicidade de voltar para casa. Porque se você chega naquele momento do seu dia, no final do dia, e você pensa, droga, eu tenho que voltar para casa,
Passou da hora de você sentar com a sua mulher ou com o seu marido e ressignificar as coisas que está acontecendo. Eu vi um vídeo uma vez muito legal, eu sei que eu estou sendo meio repetitivo, mas são as histórias que são muito fantásticas. E tinha uma mulher que ela gravava como ela recebia o marido toda vez que ele chegava. Ela colocava uma música alegre e tal, e o marido chegava em casa, ela começava a dançar pro cara, você entendeu? Brincar com o cara. Aí ela chegava, dava um tremendo de um abraço no cara, dava um tremendo de um beijo na boca do cara, você entendeu? E ficava dançando, brincando, tal. O cara já chegava, já via a mulher, já começava a dançar também, já entrava na brincadeira, já entrava no clima. Poxa, um cara desse, ele quer voltar todo dia para casa. Ele não vê a hora de chegar em casa e ser recebido dessa forma. Isso se aplica também ao contrário. Não acho que é só de um lado, não. O homem também pode receber, também fazendo essas coisas. Gente, a melhor coisa do mundo é a gente ter um motivo legal para voltar para casa. Então sejam a diferença na vida um do outro. E garanto que quando você começar a fazer isso, você também vai estimular a pessoa a fazer isso com você. Ah, mas a pessoa não faz, ele não está nem aí, não me dá valor. Se dê você o valor. E garanto uma coisa, se você fizer isso 10 dias seguidos, quando chegar no 11º você não fazer, ele está esperando, ela está esperando. Por mais ridículo, por mais bobo, por mais tudo que seja, quando você fizer e a pessoa ela vai gostar, ela vai estar esperando aquele seu gesto de carinho, aquele acolhimento. E aí o que vai acontecer? Se você parar de fazer, a pessoa vai sentir falta. Não tenha dúvida disso. Seja um motivo para o outro querer voltar para casa. Garanto a vocês que vocês terão uma vida muito mais feliz. E seus filhos, olhando isso, vão fazer a mesma coisa, terão relacionamentos saudáveis, porque você foi o exemplo, vocês, casal, foram o exemplo na vida deles. Inclusive pais que são separados, quando o filho chega, faça isso também. Chegou? Ah, meu filho, chegou da escola, chegou da faculdade, não importa. Vai lá e dá um abraço. No começo, se eles forem adultos, são mais cri-cris, né? São, ah, não me toque, tem aquela frescuraiada toda. Começa a fazer. Pai pode fazer com seu filho. Chegou, dá um abraço, dá um beijo. Faça ele se sentir, quando chegar em casa, amado. Não é aquela história, chegou, e aí, beleza? Distante, longe, sem um toque de carinho. Ah, mas meu filho é barbado. E daí? O meu também é, dou beijo no rosto dele. Eu amo meu filho. Mostre que vocês amam os filhos de vocês. Vocês criarão filhos com um emocional mais forte. Porque eles vão sentir que eles podem contar mais com você. A vida, gente, ela passa muito rápido. E como diz, cada dia que passa é um dia mais próximo da morte. Verdade. Cada dia que passa é um dia mais próximo da sua morte. E não importa qual a sua idade, tá, gente? A regra é igual para todo mundo. Então, faça diferença. E muitas vezes a diferença exige mudanças. E mudanças que de repente você nunca parou para pensar. E agora que eu falei nesse áudio, de repente você parou para pensar: opa, eu acho que aquele cara da voz bonita tá certo. É que eu já ouvi tanto essa história de eu ter uma voz bonita que eu acredito. Então, de repente, aquele cara da voz bonita falou um negócio, puxa, eu nunca tinha parado para pensar. Eu vou fazer. Faça, experimente, mas disciplina.
Disciplina. Faça todos os dias. Nem que você quiser colocar um pedacinho de papel ali, vou acordar e vou dar um abraço no meu filho. Vou acordar, vou dar um beijo na minha mulher, todos os dias. Coloca lá no espelho e nunca esqueça. Sempre demonstre afeto. Existe uma história muito legal que ela é assim, né? Tinha um pai que ele trabalhava muito, muito, muito. Então, quando ele saía de casa, o filho estava dormindo. Quando ele voltava, o filho já estava dormindo. Aí eles criaram um código para saber que todos os dias o pai ia lá dar um beijo no filho antes de sair para ir trabalhar. Ele fazia um nó no lençol do lado do lençol do filho. Então todos os dias ele ia lá fazia um nó no lençol. O filho acordava, via o nó, ele sabia, meu pai veio aqui e me deu um beijo. Aí ele desfazia o nó. Então, toda vez, quando o pai chegava à noite, ia lá dar um beijo, via que o nó estava desfeito, ia lá, dava mais um nó. Então o filho sempre sabia que o pai foi vê-lo. Foi dar um gesto de carinho, foi dar um gesto de amor, foi dar um beijo nele. E essa forma que eles inventaram para estar presentes um na vida do outro. Eu acredito que a gente não precisa disso, né, gente? Então, tem mais amor, porque esse mundo está precisando. Essa fraudemia afastou muitas pessoas. E volta uma das perguntas que eu fiz no decorrer dos meus áudios: quanto tempo você não dá um abraço em alguém? Então, abrace as pessoas próximas a vocês. Abrace os amigos, as amigas. Mostre um simples gesto de afeto. E não tenha vergonha de chegar para uma pessoa: nossa, estou com saudade de você, vem cá, me dá um abraço. E dê o abraço na pessoa. Mostre um gesto de carinho. Você pode ter certeza que a outra pessoa vai ficar muito feliz. E tem tanta gente precisando de um abraço. Obrigado.